JRPG, o famoso RPG japonês, é um dos gêneros ou subgêneros mais amados do guarda-chuva de RPGs. Ele tem suas características próprias como uma direção artística icônica, protagonistas pré-definidos, focos numa narrativa linear e, apesar da sua alcunha, nem sempre é produzido no Japão. O JRPG já está entre nós há alguns anos e promete ficar, dado o seu público fiel. Mas você sabe como que o JRPG surgiu? O meu nome é Ryu e eu vou te levar a um passeio pelo passado nebuloso dos RPGs japoneses. Tentar descrever JRPGs é como tentar descrever um sentimento. Você sabe exatamente como é, mas quando bota em palavras, soa totalmente errado. O site oficial da PlayStation tem uma categoria própria para JRPGs e descreve o gênero como, abre aspas, tradicionalmente, jogos de aventura com foco na história, apresentando um grupo de personagens pré-definidos que viajam em uma jornada cheia de perigos. As características típicas do gênero incluem combate por turnos, elementos de fantasia, especialmente magia, personalização extensiva de personagem ou um grupo, além da progressão por sistemas de níveis. Você vê que até pela própria PlayStation não existe aí um consenso geral do que é um JRPG, dito que ele chamou de combates por turno, e a gente sabe que hoje em dia são várias modalidades diferentes, né? Hoje em dia existem inúmeros jogos que bebem da fonte do JRPG, mesmo sendo produzidos pelo mundo afora, o que torna um RPG japonês não necessariamente uma produção nipônica, mas sim enraizada na cultura japonesa. Porque, acreditem ou não, os JRPG no Japão são chamados apenas de RPG. A origem do termo JRPG parece ter sido perdida no tempo. Dito ter nascido na transição entre o PlayStation 1 e o PlayStation 2, uns atribuem a criação do termo aos jogadores que se brigavam em fóruns tentando explicar o que era um jogo, e outros ao marketing. Isso porque o surgimento dos novos consoles criaram um conflito nas denominações de RPGs. A gente tinha inicialmente os computers RPGs, CRPG, e depois tivemos os consoles RPG. Como você vê, a sigla de ambos dava como CRPG. E para não ter essa confusão, os fãs ou o marketing resolveu distanciá-los. Os computers RPGs continuaram sendo CRPG, que exemplos de RPGs como Baldur's Gate e Neverwinter Nights. Os consoles RPGs praticaram a meiose e se separaram entre WRPG, os Westerns RPG, que são os RPGs ocidentais, como The Elder Scrolls, Star Wars, Knights of the Old Republic e Mass Effect, e a outra metade ganhou a denominação daquele em questão, o nosso querido JRPG. Mas apesar do termo ter surgido no pulo do século 20 ao 21, os RPGs japoneses já estão entre nós há muito tempo. Ou pelo menos até onde os antigos registros empoeirados me permitiram analisar. Começando do começo, vamos lá. Em 1980 e 1981, bem no começo, né, foram lançados dois RPGs que iam definir todo o mercado do gênero, Wizardry e Ultima. Eles tentavam simular a experiência do Dungeons & Dragons para os modelos eletrônicos. O Wizard apresentava uma exploração de dungeon em primeira pessoa com diferentes classes e raça, enquanto Ultima introduzia um mundo aberto visto de cima e em terceira pessoa. Ambos possuíam características comuns de RPGs, como experiência, level, equipamentos e, claro, aquela deliciosa exploração. Esses dois jogos serviram como um laboratório e inspiração para virtualmente quase todo RPG existente hoje. Porém, existe uma anomalia na linha do tempo. O Wizard e Ultima demoraram para chegar no Japão, desembarcando na Terra do Sol Nascente em 1985 e 86. E as pesquisas mostram que o primeiro JRPG foi lançado em 1982, pré-datando o lançamento desses influentes RPGs. O que isso significa? Como podem RPGs surgirem sem a maior influência deles? Me acompanhe que eu te explico. Tudo começou quando uma empresa chamada Koei lançou jogos diferenciados que talvez não seriam considerados RPGs pelos padrões atuais, mas eram no passado. Era uma época predominantemente análoga, então é difícil ter registros apurados, especialmente quando a indústria de games ainda estava engatinhando. Mas de qualquer forma, vale a pena citar os antepassados dos JRPGs para podermos olhar o presente com mais propriedade. Um dos supostos primeiros RPGs japoneses produzidos pela Koei se chama Shitei Tanken, traduzido como Underground Exploration. Era um jogo onde o jogador formava um grupo de 4 a 5 aventureiros para desbravar masmorras, enfrentar monstros e coletar tesouros. A exploração era feita por grids, num estilo Dungeon Crawler, e os comandos eram todos por textos. Não era muito elaborado, mas já podia ser considerado uma versão digital dos RPGs de mesa.
Depois, os registros continuam dizendo que o segundo RPG japonês foi inspirado na série de TV de 1999, Missão Impossível. E eu pensando que o Tom Cruise que tinha criado a série. O RPG chamava Spy Dissecting e foi criado pela Pony Canyon. Spy Dissecting era outro jogo de aventura /RPG que exigia inputs para jogar, se movimentar e atacar, e foi famoso por substituir a temática fantasia por uma mais contemporânea. Dali em diante começaram a surgir vários outros, digamos assim, RPG japoneses, a maioria pela Koei. Um deles, aliás, vale a menção, era um jogo erótico, conhecido aqui no Brasil como Pornozão Safado. Intitulado Dantizuma no Yuwaku, tradução para Sedução das Esposas do Condomínio, a gente assumiu o papel de um vendedor de camisinhas que tinha que seduzir as mulheres por um complexo de apartamento. Nos corredores desse complexo, o vendedor precisava enfrentar gangsters e fantasmas. A batalha era só ficar apertando um botão repetidamente, com cuidado para a estamina não acabar e dar um game over. Nosso personagem tinha 3 atributos, vida, inteligência e a estamina, e precisava comprar itens da máquina de venda para recuperá-los. E na questão erótica do jogo, para seduzir uma mulher era necessário acertar certas combinações de comandos que poderia ou não satisfazer a parceira, a fim de ganhar muito dinheiro. RPG ou não, fez um belo de um sucesso na época, né? Porém, apesar desses lançamentos questionáveis, claro que eu estou falando sobre serem ou não RPGs, há um consenso geral pelos historiadores do Reddit alegando que o primeiro legítimo JRPG foi Dragon and Princess, traduzido como The Dragon and Princess, também da Koei para PC 8000, ainda em 1982. O jogo seguia a mesma linha dos outros, tela preta, muito texto e as descrições dependiam das ações que a gente digitava. Só que aí que tá, dependendo das ações a gente podia entrar numa batalha, isso causava uma transição do cenário e mudava para uma imagem estática com todos os combatentes, e cada personagem fazia uma ação por turno. Soa muito familiar, não é? Desde então a Koei continuou irrefreável, lançando mais jogos Dungeon Crawlers como Sword and Sorcery, Secrets of Kung-Fu e Dungeon, que embora esses ainda eram um pouco escassos no elemento RPG, a galera considera. Eis que em 1983 a notória Nihon Falcon entra na parada, lançando um jogo chamado Panorama Tou, ou Panorama Island, que lembrava mais um survival game do que RPG. Mas até então, todos os jogos que eu comentava lembravam mais um gênero do que o RPG em questão. O importante não é o gênero que o Panorama Tou abrangia, mas sim a influência dos lançamentos a seguirem-o, porque logo em seguida, em 1984, a Nihon lançou o que pode ser considerado o pai do JRPG de ação, Dragon Slayer. Só que antes de Dragon Slayer chegar ao público, a Namco, já famosa por Pac-Man, lançou Tower of Druaga, que simulava a forma de Come Come. O Tower of Druaga foi considerado um tipo de Pac-Man de fantasia, o que alguns chamavam de RPG de arcade, embora claramente o jogo não fosse um RPG. Mas de qualquer forma, a gameplay de Druaga serviu como inspiração para a posterioridade, incluindo Dragon Slayer. Ou será que não? É aqui que os relatos e as informações dos nossos anciões ficam um pouco confusas. Em certos antros da internet é dito que algumas mecânicas de Tower of Druaga, como por exemplo atacar um inimigo ao cruzar com ele, inspirou Dragon Slayer. As outras más línguas dizem que foi o jogo The Caverns of Freytag, considerado o primeiro RPG de ação do mundo, que fez surgir o assassino de dragões. À primeira vista, é fácil identificar as semelhanças entre Caverns of Freytag e Dragon Slayer, mas se foi realmente uma inspiração ou apenas uma coincidência no design, a gente talvez nunca saberemos. Mas de qualquer forma, a Nihon produziu Dragon Slayer, aprimorando a fórmula utilizada em Panorama Island. O novo jogo apresentava um sistema de Dungeon Crawler em tempo real, com um combate orientado à ação, por mais simples que ela fosse. Dragon Slayer trazia um inventário, experiência, atributos e alguns puzzles que necessitavam de itens específicos para serem solucionados. Te fez lembrar de um tal de herói de verde? O sucesso do primeiro jogo fez nascer a sequência intitulada Xanadu, internacionalmente conhecida como Xanadu Dragon Slayer 2, que teve um salto tecnológico e artístico gigantesco em relação ao primeiro e se tornou o jogo mais bem vendido de PC em 1985, com 400 mil unidades vendidas. Ao lado de Dragon Slayer, tivemos mais dois influentes RPG japoneses de ação, como Courageous Perseus e Hide Lead.
Courageous Pursuit foi produzido pela Cosmos Computer e não teve tanto sucesso como seus concorrentes. Jogávamos com Perseus em uma ilha cheia de feras místicas. Nosso personagem começava com 2000 de HP e perdia 1 ponto por segundo de gameplay. Para enfrentar monstros era só aproximar deles com a barra de espaço apertada. E ao encostar num dos 4 cantos da tela, o jogo apresentava uma transição de cenários que é bem familiar. Já Hydlid era considerado concorrente direto de Dragon Slayers. Lançado alguns meses pela TE Soft após seu concorrente, Hydlid apresentava um mundo aberto bem colorido em uma aventura épica em busca de itens mágicos para resgatar uma princesa, enquanto a gente grindava muito por experiência. Ele apresentou algumas mecânicas inusitadas, como o salvamento rápido, o famoso Quick Save, e popularizou a regeneração de HP sem o uso de itens. Curioso, né? A ação de Hydlid foi inspirada pela gameplay de Tower of Druaga e Black Onyx. Agora deixa eu fazer uma tangente aqui rapidão. Black Onyx é outra anomalia dos JRPGs. Ele é considerado o primeiro grande RPG de turno do Japão, porém, contudo entretanto, ele foi produzido por Hank Rogers, um holandês-americano que se mudou para o Japão. Ele sentiu a falta de um wizard nas terras nipônicas e resolveu lançar a sua versão. Ou seja, é um JRPG criado no Japão, mas não por japoneses. Isso torna o gênero ainda mais enigmático, né? Mas as denominações à parte, Black Onyx foi um sucesso de vendas, com 150 mil unidades distribuídas por toda a Terra. Sem dúvida alguma, isso fez com que o Black Onyx inspirasse e influenciasse diversos outros desenvolvedores japoneses, assim como Tokihiro Naito, o criador de Hydlid. Curiosamente, o Tokihiro acreditava que Hydlid era algo inovador, que ele pegou a forma dos jogos baseados em turno e criou algo em tempo real totalmente novo. Isso porque ele não conhecia Dragon Slayer e Courageous Pursuit, mas assim que Tokihiro leu sobre esses dois jogos numa revista, as suas crenças foram estilhaçadas. Enfim, falei um monte sobre Hydlid, Tower of Dragon e Dragon Slayer, só para dizer que esses 3 jogos são considerados pilares dos RPGs de ação no Japão, com suas mecânicas e cenários influenciando inúmeros títulos hoje em dia, entre eles também da Nihon Falcon e, embora não seja um RPG, a grandiosa franquia Zelda. E eu sei que você deve estar pensando, querido telespectador, Ryu, beleza, você está falando nos jogos tudo desconhecido. Quando que a gente vai chegar nos colossos dos RPG japoneses, os majestosos, o panteão dos JRPGs? Aquele lá, você sabe qual que eu tô falando, Ryu. Eu sei, gente, mas antes disso, um pouco mais de contexto. Lembra que eu disse que os mais influentes RPGs eletrônicos, Wizardry e Ultima, chegariam no Japão só mais tardar? Até agora a gente só falou de RPGs lançados entre 1982 e 1984. O Wizardry e Ultima chegaram em 1985 e 86 respectivamente, tanto que o criador de Hydlid, o Tokihiro Naito, disse algo encontrado atualmente no livro The Untold History of Japanese Game Developers, ou A História Não Contada dos Desenvolvedores de Jogos Japoneses, volume 2. E eu cito, abre aspas, naquela época, antes de 1985, os japoneses não tinham um senso bem definido do RPG como um gênero de jogo. Eu suspeito que por causa disso, os criadores tomaram a aparência e a atmosfera do RPG como referência básica e construíram novos tipos de jogos de acordo com as suas próprias sensibilidades individuais. No meu caso, eu nunca tive a oportunidade de usar um Apple II, então eu estava completamente inconsciente de Wizardry e Ultima. Fecha aspas. Isso, claro, não quer dizer que todos os desenvolvedores da época nunca tenham jogado Wizard ou Ultima, tanto que a Nihon Falcon nasceu exportando Apples. Mas explica bastante porque os RPGs pré-85 têm elementos bem subjetivos e discretos do que a gente considera um RPG se for basear-se em Dungeons & Dragons. É por isso que muitos RPGs japoneses pré-85 são chamados de proto-RPGs, ou seja, protótipos. Eis que, após a chegada dos grandes Wizard e Ultima, começaram a surgir franquias gigantescas que beberam, se encharcaram, lambuzaram das referências desses dois, como Dragon Quest em 1986 e Final Fantasy em 1987. Porém, essa é uma história para outro vídeo. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo do Choco Bros falando um pouco sobre a origem dos JRPGs. Se curtiu, não esquece de compartilhar, curtir e se inscrever no canal. Ative o sininho para receber as notificações sempre que um novo vídeo de RPG chegar na palma de suas mãos.
O meu nome é Ryu, um beijo do dragão e até a próxima.